Olá, gente! Hoje eu venho contar mais uma vez minha experiência com ansiedade generalizada que eu passei, só que dessa vez foi no trabalho. Já fiz um vídeo aqui no canal do que eu passei, o que não foi nem um pouco bom, que eu fui parar travada no hospital, só que dessa vez aconteceu no trabalho e eu vou contar mais uma vez a experiência. No último vídeo eu vi que tem pessoas que passam pela mesma coisa, vi que tem pessoas perguntando se eu melhorei, se eu piorei, o que aconteceu. Então hoje eu venho contar um pouco da experiência, do que eu tenho passado com a ansiedade, se melhorou, se piorou e como foi tudo que aconteceu lá no trabalho, que não foi nem um pouco legal. Então vamos lá para o vídeo. Se o vídeo não ficar legal, gente, me desculpa, eu não sou boa em gravar, não sou boa em dicção, não sou boa... Enfim, então me perdoem se o vídeo sair ruim, tá? Eu só liguei, vim gravar, vim falar, não decorei nada, não teve um roteirinho, nada. Só vou falar o que me aconteceu mesmo, minha experiência aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Luana, eu era diagnosticada como borderline, mas atualmente eu fui diagnosticada como bipolar, então eu tenho o transtorno afetivo bipolar, esse foi meu último diagnóstico. E a ansiedade e a depressão, né, gente? Então eu nunca tinha tido um trabalho ali, sempre ficava acamada por causa da depressão e sempre fui muito julgada pelos parentes por ser chamada de preguiçosa. E minha última experiência com ansiedade generalizada de parar no hospital foi muito forte, foi muito pesado. Então, quem não assistiu, assiste o vídeo. Então, vamos contar um pouco da experiência que eu passei dessa vez no trabalho. Nunca trabalhei, né, gente? Sempre fiquei em casa, tive síndrome do pânico, tive vários problemas psicológicos aí que já melhorei, como ter medo de sair de casa, não tinha coragem de sair de casa de jeito nenhum. E quando eu tive filho, eu vi que eu não tinha escolha, então eu tinha que sair e trabalhar porque não quero depender de ninguém. Então eu queria eu mesma pagar as coisas do meu filho, né? Então eu falei, vou correr atrás de um trabalho, vou correr. Consegui um e não deu bom. Aconteceu isso aqui que eu vou mostrar agora. Isso vai ficar para um próximo vídeo, foi um surto que eu tive, só que como os donos gostavam do meu trabalho, eles me chamaram de volta e eu voltei, retornei ao trabalho. Só saí mesmo porque eu consegui esse outro trabalho que foi no frigorífico. E quem já trabalhou em frigorífico, a gente sabe que a coisa é pesada. Então, assim, para quem mal descascava uma laranja direito, eu entrei, fiquei um mês numa escolinha, o que já não é bom, porque eu não tenho experiência boa com escola, que eu já sofri muito bullying, né, gente? E lá eu também sofri bullying. Então, tipo uma integração para você aprender um pouco mais sobre a empresa, sobre como fazer, né, o trabalho ali, sobre tudo em geral. Só durante o mês de integração dessa escolinha, eu já tive 1000 crises de ansiedade, mas eu suportei, né? Porque eu queria muito o convênio para o meu filho, o convênio da empresa era muito bom, né? Então eu entrei e aguentei até o fim da escolinha para iniciar o trabalho. Então eu entrei como refiladora, já com a faca na mão. E assim, gente, frigorífico não é fácil, é um local... Então, assim, gente, frigorífico, para quem nunca trabalhou, não é fácil. É um frio danado, ainda mais mexendo com faca, cortando. Então, você só pode parar ali quando der o intervalo mesmo, que eles falam. Ou se você estiver morrendo, se estiver passando muito mal, você pode parar. Você não pode parar para descansar ali e ficar parado olhando pro tempo um pouquinho. Tipo, ai, minha mão tá doendo demais. Dane-se. Então era assim, uma sala de mais ou menos 7, 6 graus, né? Era muito frio e o tempo todo ali você não podia parar, era um trabalho repetitivo. Só que assim, comparando com a minha dor aqui dentro, essa dor física de ficar muito tempo em pé, de ficar trabalho repetitivo, frio, eu suportava muito bem. Então, assim, eu me dei bem ao trabalho, porque a dor física eu suporto, eu consigo suportar. Só que o emocional eu já sou péssima.
Então, gente, nesse trabalho foi fácil aguentar tudo isso, porque eu aguento o tranco ali quando a coisa é física, mas quando parte pro emocional, aí eu já me ferro. E é uma empresa, gente, com muitas pessoas. Então você trabalha ali, ao redor tem muita gente, você trabalha com líderes, muita gente ali, colegas de trabalho em volta, trabalha com pessoas à sua volta. Então, gente, eu me apaixonei por uma garota nesse trabalho e começamos a namorar, né? O que eu não aconselho, gente, não misturem profissional com pessoal, por favor. Então, eu comecei a namorar com essa menina e eu conheci outro amigo também nessa empresa que ele era líder de um tal setor lá, né? E esse menino estava passando por muitos problemas na época, ele até deixou de ser líder por causa desses problemas, problemas psicológicos e muito piores do que o meu. Então, assim, eu falei, eu vou ajudar esse garoto, eu vou fazer o máximo para ajudar. E assim, era bem pesado mesmo que ele estava passando, sabe? Eu e uma mulher da qualidade lá da empresa resolvemos ajudar. Só que aí, minha ex, né, essa garota que eu namorava, ficou com muitos ciúmes. E como é uma empresa que as pessoas falam demais, né, gente, não tem como. Não é a empresa, são as pessoas, né? As pessoas falam muito, então se você não fazer, vão inventar, se fazer, vão falar de qualquer jeito. Então, a empresa inteira começou a falar, a empresa inteira não, né? Mas muita gente, eu sou quietinha, então eu não sei por que as pessoas implicam tanto comigo. Todo lugar que eu vou, as pessoas inventam implicar. Eu sou calada, sou na minha, então as pessoas implicavam até com isso. Ah, por que você é calada? Por que é desse jeito? E assim, eu sempre fiquei na minha, resolvi ajudar esse garoto. Só que as pessoas começaram a falar muito, né? Então, eu tava namorando com essa garota e as pessoas começaram a falar que eu tava tendo um caso com esse menino que eu estava ajudando. Só que, tipo, eu não podia falar do problema dele pra ninguém, não podia falar o que estava acontecendo, então deu ruim, né? A garota que eu estava namorando. Então, assim, a garota que eu estava namorando até achou também que eu já estava tendo um caso, era briga todo dia. Mas tudo bem, eu falei, eu vou ajudar esse garoto, porque na minha vez ninguém me ajudou. Eu nunca tive ninguém para me ajudar, assim, quando eu tava em crise, numa cama, quando eu tava morrendo de falta de ar, quando eu caía em depressão e ficava dias, semanas, meses numa cama. Nunca tive ninguém para me ajudar, então eu dei todo, assim, meu apoio para ele. E o pessoal da empresa, era muita gente, né? Começou a falar, comecei a andar junto com ele, então as pessoas falavam, vi. Então, assim, tinha gente que eu nem conhecia, que vinha até mim, né, e falava, você tá namorando com aquele garoto, fiquei sabendo que você tá namorando com aquela pessoa, você tá traindo a tal fulana. Aí eu, gente, teve um dia que essa menina chegou em mim, a minha ex-namorada, essa menina que eu namorava, e ela falou, que tem um monte de gente falando coisa pra mim, que você tá ficando com ele, que você tá me traindo, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Gente, aí ok, eu absorvi tudo aquilo, voltei pro trabalho e deu o horário de almoço. Quando deu o horário de almoço, eu desabei. Eu desabei e comecei a chorar muito, muito, muito. Comecei a andar sem rumo, né? Comecei a tremer, porque agora eu não sinto aquela falta de ar intensa. O que eu sinto é muita tremedeira. Minha mandíbula começa a travar e as minhas pernas começam a ficar rígida, tudo começa a ficar rígido no meu corpo. Eu acho que esse é um novo sintoma, assim, porque eu já sentia isso, só que quando começa a ansiedade em mim, vem essa rigidez no meu corpo. As minhas mãos começam a ficar rígidas, meus pés. Então eu comecei a subir escada assim sem rumo, fui parar lá em cima no refeitório, né? E aí, quando a minha líder me viu caída lá no chão, tava sentada lá chorando, ela me levou para o ambulatório. E quando eu deitei na cama, apareceu a fonoaudióloga, desculpa, outra mulher que eu nem conheço, e tinha mais uma que eu nem sei se era enfermeira, quem não era. Eu lembro que esse menino que eu tava ajudando foi correndo pra lá quando soube que eu tava passando mal. E eu até lembro dele ter dado um murro na parede e machucado a mão. Então foi uma situação que acho que me agravou mais ainda, porque eu era uma pessoa com problemas ali de ansiedade, ajudando outra com problemas piores ainda.
E só que eu não podia ajudar ele naquele momento, então eu deixei ele ir, né? Ele foi trabalhar. E quando eu deitei nessa cama, aí pronto, gente. E eu travei tudo. Travou mão, travou pé, travou perna, eu não conseguia, tipo, mexer. Então, a mulher do meu lado, essa de vestido, eu só lembro de uma mulher de vestido, a fonoaudióloga, e outra mulher que eu não sei se era enfermeira, não sei quem que era, porque na hora ali do desespero você não lembra de muita coisa, não. E aí meu pé ficou duro, já ficou duro, e a mulher tirou a minha bota de trabalho. Quem foi que tirou? Foi a fonoaudióloga? Acho que foi. Tirou, começou a massagear para ver se ele voltava, porque ele ficou rígido mesmo. As minhas mãos ficaram rígidas. E a mulher de vestido, que eu lembro dessa mulher, não sei quem que era, eu acho que ela nem é da empresa, se não me engano, não sei quem que era, não tem ideia. Só sei que ela começou a orar por mim, não sei se ela achou que eu tava com demônio no corpo, né? E essa mulher começou a orar, e eu falei, gente, eu só vou melhorar com o meu remédio, porque eu faço uso abusivo de um remédio aí para ansiedade, que eu tô tentando tirar há anos e não consigo. E eu só consigo com ele. Então, as mulheres estavam lá desesperadas porque eu realmente estava travada na cama lá no ambulatório. E as mulheres não sabiam o que fazia. E aí chamou minha líder. Minha líder foi até o meu armário para ver se eu tinha levado meu remédio, né, para a empresa. E foi bem no dia que eu não levei o remédio. E aí, gente, eu sempre tomava o remédio antes de sair de casa. Nem tava com ansiedade, mas mesmo assim, com medo de ter ansiedade, eu tomava. Pra não ter crise no trabalho, pra não ter problema. Só que foi tão pesado as fofocas, sabe? A fofoca era tão grande que eu não suportei. Então eu tive essa crise, foi um gatilho que me fez parar travada lá na maca, lá na cama, nem sei o que é direito, lá do ambulatório. E não acharam, a minha líder não achou meu remédio. Então eu falei, eu vou ter que respirar e ou ir pro hospital ou ir pra casa. Mas eu sabia que com remédio passava, né? Então eu falei, não vou pro hospital. Aí eu tentei me acalmar o máximo possível, demorou mais ou menos uns 40 minutos, por aí ou mais, pra eu me acalmar e meu corpo, que tava rígido, né, destravar ali. Então eu consegui parar de tremer, minha perna ficava tremenda, senti um frio horrível, um frio tremendo. E ok, aí depois de passar um certo tempo eu consegui me acalmar, não totalmente. E eu falei, eu vou voltar pro trabalho, não quero ir embora. Só que eles não deixaram, gente. Não sei se é porque eu tava mexendo com faca, né? Se eu já tava ali tremendo, nervosa. Eles não deixaram de jeito nenhum eu retornar ao trabalho. E fui pra casa. Fui pra casa, tomei o remédio. E depois desse dia, gente, as fofocas sobre esse assunto não paravam mais. Eu e essa menina terminamos, voltamos 1000 vezes, terminamos. Só que esse assunto nunca parou na empresa. Então, eu fiquei... Nessa época que eu parei travada no ambulatório, eu tinha 4 meses de empresa. Então, eu já ia pedir conta porque eu não estava suportando tanta fofoca que o povo inventava. E eu e essa menina que a gente namorava, a gente terminou e voltou várias vezes depois. Só que eles entraram, férias coletiva, né, aquela linha. Só que eu e outra garota, eles não deixaram entrar de férias. Então eles pegaram nós duas, a gente até se conhecia, e levaram para outra linha, né? Então nós fomos mexer com outra coisa, não era com faca. E o que acalmou um pouco, porque na outra linha eu não conhecia ninguém. Então foi assim, bom, eu suportei por mais 4 meses. Só que é assim, gente, como eu disse, onde eu vou o povo implica, começa a falar do nada, eu fico tão quieta, fico quietinha na minha, mas o povo insiste em falar, insiste em implicar. E assim, fofoca é uma coisa que me atinge muito, porque eu sofri muito bullying na escola, então é algo que afeta muito o meu psicológico. Quando eu fui para essa outra linha, eu já fui parar no ambulatório novamente. Uma brigadista teve que me carregar, porque eu não conseguia respirar devido às fofoca, né, gente? Então, assim, trabalho pesado não é problema nenhum para mim, né? Nunca foi na empresa. O problema sempre foram as fofocas. E aí, eu suportei por mais 4 meses nessa outra linha.
E aí começaram as fofocas novamente, surgiu novamente esse assunto desse menino. Uma menina falou pra mim, e aquele garoto que você andava, que parecia, o garoto era doente, estranho, esquisito. Só que assim, isso me atingiu tanto, porque nós somos iguais, eu e ele, entendeu? Então ela tava falando que eu era estranha também. Então, assim, aí começou, você namorava com ele, não namorava? Não era você que deixou a menina pra ficar com ele? E aí a gente começou as fofocas, começou na outra linha também. E aí eu não aguentei. Aí eu tive uma crise e pedi conta. Só que aí, novamente, não deu certo o pedido de conta, né? E aí eu fui parar no hospital. E aí, gente, eu tive uma crise forte, que fui parar no médico, tentei pedir conta, não deu certo, mas aí eu fui parar no médico e o médico me. Aí, gente, o médico me passou 10 meses de atestado, falou para eu me afastar pelo INSS, porque ele viu meu estado, né? Ele já sabe meu histórico e viu que eu não estava bem, perguntou o que eu estava fazendo num frigorífico, sendo que eu tenho bipolaridade. Ele falou que pessoas com bipolaridade não podem trabalhar num emprego tão pesado assim, cheio de muita gente, por mais de meio período, alguma coisa assim, sabe? Mas eu não importa o trabalho, o meu gatilho são as pessoas e as fofocas. E aí eu tive uma crise pesada, então tô afastada até hoje tentando resolver isso de INSS. Não fui na perícia, que fica a 7 horas daqui. Então já passou 3 meses, né? Comecei o medicamento, a medicação novamente, porque eu sempre paro e volto, paro e volto. E então nunca melhoro com isso. E nem foi tanto pelo dinheiro, porque eu não tenho um ano de contribuição, né, de carteira assinada. Eu trabalhei antes, mas não era de carteira assinada, então eu tinha só 8 meses de contribuição. Então eu acho que seria uma viagem perdida. Minha bolsa tá aparecendo aqui. Não fui na perícia, gente. Agora eu tenho que pegar um laudo com o médico. Porque já passou meses, né? Já tomei ali minha medicação. Tô melhor? Não tô. Mas eu tenho que pegar um laudo falando que eu estou apta para trabalhar, porque eu não vou receber pelo INSS nem pela empresa. Então eu tenho que pegar esse laudo, ir lá na empresa, ver o que eles fazem, se eu vou retornar ao trabalho ou se eu quero pedir conta, não sei o que, se vão me mandar embora, né? Só Deus sabe. Então tá esse rolo ainda que eu vou resolver, que eu tenho que resolver. E no atual momento eu não estou bem. Consegui passar na entrevista, né, de uma loja como vendedora, só que no dia de ir, gente, eu tive mais uma crise de ansiedade. Então, assim, eu não tô tendo dinheiro para pagar psicólogo, para pagar psiquiatra, nem terapia, nem remédios. Então, tá sendo um momento bem difícil. Então, isso significa que daquele tempo para cá eu não melhorei. Assim, pouca coisa, né? Muito pouco mesmo. Hoje eu consigo sair para tentar conseguir um trabalho, né? Mas é tudo pelo meu filho, gente. Nada por mim, nada pensando no meu futuro. Então, é isso. Então é isso, né? Cada dia tentando melhorar, mas eu não vou desistir, vou ir em busca da minha melhora, né? Vou esperar um pouco passar essa crise que eu tô no atual momento, que tá sendo uma crise forte, pra ir atrás de outro emprego e aí sim conseguir pagar terapia, porque assim, minha mãe tem condição pra pagar pra mim, né? Só que eu não quero ficar dependendo de ninguém, gente. É uma coisa minha, que eu não gosto de depender de ninguém. E aí eu vou esperar passar um pouco, me acalmar, porque eu me conheço, eu sei que essa crise forte vai passar. E eu vou tomando os medicamentos que tá aqui, que eu tinha parado. E aí eu vou retornar, né? Conseguir o trabalho. E para poder voltar à terapia, né? E ao médico, aos medicamentos certos também, para eu poder melhorar e ficar num trabalho onde eu consiga ficar por mais tempo. Talvez eu volte para a empresa, não sei o que vai acontecer, né? Meu médico disse que frigorífico para mim não dá. Para quem tem bipolaridade. Então é isso, gente. Nos próximos vídeos eu vou gravando sobre o meu surto aí de cortar todo o meu cabelo que eu tive, né, no meu emprego anterior, sem ser o frigorífico. E outras coisas também, como bipolaridade, fases da mania que eu tenho, né? Por exemplo, compulsão, eu tenho muita compulsão por compra. Gente do céu, minhas dívidas, senhor, amado.
Mas enfim, isso fica para outro vídeo, gente. Deixa aqui nos comentários como que está a ansiedade de vocês, como vocês têm passado, como tem sido um trabalho para quem tem ansiedade, para quem tem bipolaridade, para quem tem depressão. Nos próximos vídeos eu quero abordar temas como esse, né? Como, por exemplo, mais sobre automutilação, mais sobre bipolaridade, depressão, ansiedade, essas coisas. E conte como está a ansiedade de vocês, se vocês conseguem se adequar bem ao trabalho, né? Tendo esses problemas psicológicos, como é a experiência de vocês, me conte aqui. E é isso, gente. Beijo, até o próximo vídeo.